Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos, fica a critério de vocês. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela, e é um assunto que eu comecei a discutir com vocês no dia de ontem ou anteontem, acho que foi no dia de ontem que eu comecei a discutir isso aqui com vocês. E qual é a questão fundamental aqui? O que eu falei anteriormente é, esse assunto não tem uma grande probabilidade de adicionar tensão ao já tenso cenário geopolítico entre a Rússia e os Estados Unidos. Por quê? Porque o nível de tensão já está lá em cima. Não é o caso de um drone estadunidense derrubado ou supostamente derrubado por um caça russo que vai mudar essa situação. Até porque o drone, ao que tudo indica, fez uma manobra brusca e estava com o transponder desligado. Inclusive, nada impede que a gente interprete que esse fato pode ter sido uma provocação dos Estados Unidos. Mas só porque isso não vai se desdobrar em mais tensão não significa que não tem desdobramentos interessantes dessa discussão, que é o que eu trago para a gente conversar um pouquinho agora nessa primeira tela. Coloco aí para vocês lá em cima a caixinha preta. Yankees, os Estados Unidos temem, o governo dos Estados Unidos teme, que a Rússia tenha acesso ao drone e estude a tecnologia do drone. Por quê? Porque faz parte do jogo entre países adversários ter acesso à tecnologia e estudar aquela tecnologia para saber como o outro está produzindo equipamentos. Isso faz parte do jogo. Tanto é que os Estados Unidos, num misto de torcida e análise, estão dizendo que não dá para chegar a esse equipamento, que é justamente o que aparece nessa matéria do portal The Guardian. Prestem atenção aí. A Rússia planeja recuperar os destroços do drone estadunidense derrubado no Mar Negro. Aí a matéria continua. Já os Estados Unidos dizem que qualquer operação de recuperação em águas tão profundas seria difícil e improvável de fornecer informações úteis. Qual é a questão aqui? A questão aqui é que os Estados Unidos estão num misto de torcida e análise, né, do tipo, não vão conseguir, né? A gente não sabe exatamente se é uma análise técnica de que não vão conseguir, ou se estão torcendo para que os russos não consigam, e os russos se empenhando em conseguir ter acesso a esse equipamento. Esse drone caiu no Mar Negro. Não, aquele X que está ali no mapinha não é exatamente onde o drone caiu, tá? Eu só coloquei o X para marcar o Mar Negro, que é onde caiu esse drone, e trago duas ideias para a gente discutir ali. A primeira delas é a seguinte. O governo dos Estados Unidos disse que garantiu que o drone caísse em um local de difícil acesso, justamente para que a Rússia não tivesse acesso a esse drone para não estudar essa tecnologia. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que aparece ali é o seguinte, que eu trago. Por estar voando perto da Crimeia, a Rússia interpretou como um possível risco, e com razão. Discuti com vocês no dia de ontem o quê? Eu relembrei o caso de um ataque com drones que aconteceu na Crimeia e utilizou justamente uma zona desmilitarizada, a Ucrânia utilizou uma zona desmilitarizada para promover um ataque na Crimeia. O ataque não levou a nenhuma implicação mais séria, não promoveu nenhuma grande destruição, mas o fato é que a Ucrânia aproveitou uma zona desmilitarizada, inclusive fruto de um acordo de grãos, que era uma zona ali por onde a Ucrânia escoaria grãos a partir do porto de Odessa para reduzir a questão da crise alimentar. A Ucrânia explorou essa zona, ao que tudo indica, com ajuda e aconselhamento britânico, para atacar ou quase atacar uma região da Crimeia. Foi um ataque mal sucedido, mas foi uma tentativa de ataque. Aí aparece esse drone dos Estados Unidos, estadunidense, com um transponder desligado, que ajuda na detecção, e fazendo manobras arrojadas ali. O que a Rússia interpretou? Interpretou como um risco, e interpretou com razão por causa do histórico recente. Aí promoveu
uma operação contra esse drone que teria derrubado o drone, ou não se sabe se os Estados Unidos não derrubaram o drone num local ali para que ele não fosse encontrado. Porque esse posicionamento do governo dos Estados Unidos de que nós garantimos que o drone caísse em um local de difícil acesso, leva a crer justamente isso. Foram pegos ali na tampinha e acabaram, né, tratando de desaparecer com um drone numa zona profunda no Mar Negro. Imagem meramente ilustrativa de um drone dos Estados Unidos, e eu continuo a discussão com 3 pontos que eu trouxe ali. O primeiro deles é o seguinte: os Estados Unidos têm fornecido as coordenadas de pontos que devem ser atacados pela Ucrânia. Isso já é sabido pelo governo russo e justamente por isso a Rússia vai ter um nível baixíssimo de tolerância para qualquer veículo, aí, né, qualquer objeto voador, identificado ou não, vindo dos Estados Unidos ou da OTAN. Sabendo que os Estados Unidos eles estão fornecendo coordenadas para que sejam atacadas de pontos estratégicos, é evidente que a Rússia não vai pagar para ver, não vai dar sopa para o azar, ainda mais quando tem um equipamento voando com o transponder desligado e fazendo manobra muito louca no Mar Negro, que já tem um histórico ali de ter sido utilizada uma zona para atacar a Crimeia. A Rússia não pagou para ver e com razão, né? Continua a discussão ali. Setores políticos e militares nos Estados Unidos estão tentando fazer do caso mais um episódio de crise com a Rússia. Os Estados Unidos, certos setores políticos, não vou, né, generalizar tanto assim, né, também, os Estados Unidos parece uma coisa meio amorfa, mas vários setores políticos do regime político dos Estados Unidos, lógico que vão utilizar esse episódio para capitalizar politicamente, para tentar arremessar a população ainda mais contra o governo do Vladimir Putin, para tentar criar um cenário de ainda maior polarização. Basta ver o que aconteceu no episódio do balão meteorológico chinês que foi lá abatido por um caça estadunidense. Vocês lembram do episódio? Lá teve uns disparos que erraram o alvo, depois os caras acabaram atingindo, estourando o tal do balão, mas todo aquele episódio ali do balão espião, que na verdade era um balão meteorológico, demonstra que qualquer coisa que aconteça pode ser capitalizada por setores políticos estadunidenses. Já vou trazer um exemplo aqui para vocês. O fato é, coloco ali, é um drone com transponder desligado, mais um contexto de guerra na Ucrânia. É isso que explica esse episódio aí, não tem muito que tirar nem pôr aí, né? Não tem que fazer muita novela, muita interpretação esotérica em cima disso, porque é simplesmente isso. Um drone com transponder desligado, em um contexto de conflito na Ucrânia, e outra, né? Um drone estadunidense e um caça russo. Eu acho que isso já justifica todo esse episódio, nada mais. Isso se não tivesse sido algo proposital dos Estados Unidos, né? Mas enfim, não vou... Aí tá aí a exploração política do episódio. Esse aí é o Lindsey Graham. A última vez que eu falei sobre esse cara, eu falei já umas 2, 3 vezes sobre esse cara. Uma outra vez que eu falei sobre ele, eu não me recordo que... eu acho que foi uma vez que ele sugeriu, acho que faz muito tempo que eu falei sobre ele, nem me recordo quando que isso aconteceu, mas eu já falei sobre esse cara uma vez. Que foi uma vez que ele sugeriu que os Estados Unidos deveriam assassinar o Vladimir Putin, ele já sugeriu isso. Outra vez que eu falei sobre ele foi sobre o episódio do México, que ele estava propondo a invasão, uma intervenção militar no México por causa dos cartéis de drogas, mas tudo uma narrativa meio farsesca. Só que quando eu falei sobre a questão do México, eu chamei o Lindsey Graham, e alguém até comentou para mim aqui, né? Ô Thiago, embora ele se chame Lindsey, ele é um cara. Eu chamei a Lindsey Graham, né? Chamei de senadora. E é o Lindsey Graham, tá? Me perdoem aí. Eu falei sobre ele outra vez, aí na segunda vez que eu falei que foi sobre o caso do México, eu acabei dizendo a Lindsey Graham. Não, é o Lindsey Graham, né? Que é esse cidadão que tá aí, tá? O Lindsey Graham. Ouvi Lindsey, tava lendo rápido, a gente já, né? Já acha que é uma mulher, mas não é. Coloco aí a seguinte discussão, coloco um título lá em cima, que é na caixinha preta: após propor uma operação militar no México, aí vem a matéria, o Lindsey Graham sugere abater caças russos após a derrubada do drone dos Estados Unidos. Aí disse o Lindsey Graham, abre aspas, o que o Ronald Reagan faria agora? Perguntou o senador republicano à Fox News. Aproveitou para fazer um proselitismo político, né? Ano que vem tem eleição presidencial, a figura do Biden como uma figura fraca vai ser muito explorada pelo Partido Republicano,
sobretudo se o candidato for o Donald Trump. Não sabemos exatamente como é que vai se dar esse processo aí, se ele vai, se ele não vai. Ele já está se apresentando como um possível candidato, mas como um presidenciável, mas tem toda uma questão político-jurídica ali, né, com o Trump, mas enfim, já há um pré-cenário de eleições presidenciais 2024, 2023, ainda mais que as eleições nos Estados Unidos tem todo um sistema de prévias, já é um ambiente político desse tipo. E o que o Lindsey Graham está fazendo? Está comparando o Biden ao Ronald Reagan, que é lá o presidente Hollywood lá, né, dos Estados Unidos, teve no passado, né, o Ronald Reagan foi um ator também, né, se eu não me engano. E ele foi presidente dos Estados Unidos, não vou entrar no aspecto do Ronald Reagan ali, né, uma das coisas mais desgraçadas que já apareceram na política dos Estados Unidos, mas enfim. E comparando a figura dele com a figura do Joe Biden. E para quê? Para exaltar a fraqueza do Biden. Isso já faz parte de um cenário eleitoral. Aí está aí a foto do Graham, do Lindsey Graham, e trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte. O senador republicano disse que se o Biden não fizer nada, arrisca permitir o início de uma terceira guerra mundial. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o que esse cara está dizendo. Tá? Graham sugere abater caças russos após a derrubada do drone. Significa o quê? Se o Biden não derrubar caças russos, ele vai estar acelerando uma terceira guerra mundial. Se ele derrubar caças russos, ele não vai estar fazendo isso. É um pensamento completamente maluco, né? Imagine você se os Estados Unidos começam a derrubar os caças russos, se isso não vai acelerar uma terceira guerra mundial. Ou seja, o Lindsey Graham, ele compartilha uma certa ideia de que os Estados Unidos estão em condições de ficar pisoteando em cima do pescoço de todo mundo para manter todo mundo dentro da sua caixinha. O que o Lindsey Graham não entendeu ainda, ou se faz de desentendido, diz respeito ao fato de que a hegemonia atlanticista, a hegemonia da OTAN, anglo-yankee, ela já está se esvaindo. Não adianta ficar derrubando o caça russo, que só vai piorar a situação. Então, essa ideia de que uma terceira guerra mundial vai acontecer se os Estados Unidos não colocarem um pau na mesa é uma coisa completamente absurda. Continua ali. O Graham, já só para fixar o que eu já falei, também já pediu que os Estados Unidos assassinassem o Vladimir Putin. São falas assim, né? Autoridades, figuras públicas, né? Figuras eleitas aí falando cada barbaridade antidiplomática, são coisas... Porque assim, ó, quando a gente vê, por exemplo, o porta-voz da China falando, da Rússia, a gente vê que existe até um certo cuidado, sabe? Claro, a menos quando são provocados a responder de um certo modo. Mas a gente vê cada coisa vindo dos Estados Unidos, dos britânicos, essa porcaria que eu vou mostrar para vocês agora aqui, do Canadá, são umas falas que parece assim, se isso tivesse vindo da boca de uma criança, a gente até toleraria, mas autoridades, figuras públicas, com cargos importantes, falando coisas desse tipo, é surpreendente assim, né? É uma coisa bastante surpreendente. Imagine você se fosse em China, Rússia, Irã, falando esse tipo de barbaridade aí, né? Coloco ali, outro puxadinho político dos britânicos. Por quê? Porque eu vou falar do Canadá. Por que eu digo outro puxadinho político? Porque eu estou sempre falando da Austrália, que é um puxadinho político britânico. Prestem atenção nessa matéria aí, do National Post. Mudança de regime em Moscou definitivamente é o objetivo, diz Joly, já que o Canadá proíbe as importações russas de aço. Quem é Joly? É a Melanie Joly, é a ministra das Relações Exteriores do Canadá. Vou repetir porque isso veio da boca de uma ministra das Relações Exteriores de um país. Mudança de regime em Moscou é o objetivo, já que o Canadá proíbe as importações russas de aço e alumínio. O que ela está dizendo? Que o objetivo é mudar o regime de um outro país. Isso é uma fala completamente antidiplomática, que fere a soberania dos países. Continua ali no subtítulo da matéria. Os políticos do Canadá não querem reconhecer que a atual política russa é apoiada pela maioria final da nação, rebateu o embaixador da Rússia. A Rússia respondeu de maneira ríspida? Não, ela respondeu de maneira firme. Ela disse que o Canadá não respeita a soberania popular russa. É isso que a Rússia respondeu, porque realmente é uma fala que não respeita. Já pararam para pensar se toda a liderança
política de um país saísse falando que quer derrubar a outra liderança da qual ele não gosta, é justamente isso que a ministra das Relações Exteriores do Canadá está falando aí. E ali eu já falei, aí tá a foto da Melanie Joly, e aí essas letrinhas em vermelho são o que eu já disse, né? Quem que é essa pessoa aí. Segundo ponto que eu trago ali. O Canadá anunciou que está proibindo a importação de aço e outros metais russos, que faz parte daquele projeto de tentar destruir economicamente a Rússia a partir de sanções, mas é um projeto que até o momento não tem revelado uma grande eficácia, porque não tem reduzido o ímpeto russo, não tem destruído economicamente a Rússia, que é o que eu vou falar com vocês agora aqui. Tá aí o Canadá pintado no mapinha, né? Só para a gente espacializar de quem estamos falando aqui, de que país estamos falando, de quem que essa ministra dos exteriores, das relações exteriores aí é representante. Coloco 3 ideias aí. A ministra disse que o objetivo é minar a capacidade da Rússia financiar a sua força militar. O que significa? O sistema de sanções e boicotes à Rússia não funcionou. O que os membros da OTAN vão fazer? Vão dobrar a dose para ver se agora adianta. A probabilidade de que vá surtir efeito é muito pequena. Que é aquela coisa, fez uma coisa errada e insiste na receita. Vai continuar dando errado. Por quê? Porque o sul global não embarcou nisso aí. O que está acontecendo? Mesmo os países, não os países, os interesses econômicos das ditas nações centrais, que nem nações centrais são mais, dos países membros da OTAN, até os interesses econômicos privados dos países membros da OTAN estão apelando para estratagemas para comprar o petróleo russo que ele passa por outros lugares. Já falei N vezes disso aqui. Então, o boicote está sendo driblado pelo sul global, que está se apresentando publicamente contra ele, o boicote à Rússia, sanções à Rússia, e os interesses privados das nações que fazem parte da OTAN, a tal da bolha da OTAN que eu falo, estão driblando o sistema com seu jeitinho também. Então não está funcionando. Mas enfim, continua aqui. A questão é que as sanções não quebraram a Rússia economicamente nem reduziram a popularidade do Vladimir Putin, como a OTAN esperava que aconteceria. Haveria sanções de todo mundo contra a Rússia e no final das contas foi apenas a bolha da OTAN que sancionou a Rússia e o sul global não o fez. A América Latina foi contra, países africanos são contra e a maior parte dos países asiáticos também são contra. E só para frisar ali no final, algo que eu nem precisaria colocar, que essa fala dessa Melanie Joly aí é uma fala absurda vinda de uma autoridade. O Canadá, que é apresentado, até os Simpsons sempre estão ironizando, né? O cara cruza a fronteira, ganha uma bandeja com dinheiro e cerveja, né? E o Canadá, que seria uma espécie de ursinho carinhoso da geopolítica, né? Nossa, o Canadá fazendo isso, eu quero ver cada barbaridade vindo do Canadá, que essa imagem de um Canadá fofinho aí, nem fofinho, desenvolvido, onde tudo dá certo, nem combina mais, né? Já falei de várias barbaridades aqui que a gente vê desse governo canadense do Justin Trudeau, que é uma figura que se apresenta assim, né, todo para frentex, né, polido, mas é cada barbarismo que a gente vê desse pessoal aí que hoje está bem difícil de falar dos assuntos aqui, né, porque é uma barbaridade atrás da outra. Isso aqui para mim, eu estava elaborando esse tema hoje, até mandei essa matéria para o meu irmão, né, a gente gosta muito do trabalho do Roger Waters, né. A gente está sempre falando sobre rock and roll, assim, filmes e tal. Daí eu mandei essa matéria para ele, meu irmão mais velho, e aí eu falei, olha isso, cara, isso aqui é uma coisa bizarra, é bizarro isso aqui. E essa notícia, ela é bizarra. Esse fato histórico recente, ele é realmente bizarro. Prestem atenção nisso aqui. Não é a primeira vez que eu falo do Roger Waters aqui. Coloco ali no título, depois de ser associado ao supremacismo branco, matéria aqui do Counterpunch. Frankfurt prejudica os direitos humanos ao cancelar um show de Roger Waters. Por que Frankfurt cancelou um show do Roger Waters? Porque ele está fazendo críticas à máquina repressora, assassina do Estado de Israel. Ele está sendo comparado, ele está sendo abordado como um antissemita. Dá para acreditar numa coisa dessa? Não foi o pai do Roger Waters, que é o pai ou o avô dele, não me lembro. É um parente do Roger Waters, acho que foi o pai dele. Não me recordo.
né? Agora não me recordo, não foi o pai dele ou um parente dele que morreu lutando na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, se eu não me engano? Nada impede que um filho ou neto de combatente contra o nazismo seja um neonazista. Nada impede. O Zelensky, por exemplo, é judeu e nazista e apoia grupos neonazi que atuam na Ucrânia. São base do governo dele e já foi a eventos neonazi na Ucrânia. Tá? Eu já discuti isso com vocês aqui no canal. Agora, o Roger Waters tem uma obra que não autoriza ninguém a chamar o cara de neonazista, entendeu? Os posicionamentos políticos dele não apontam para isso. E a obra do Roger Waters não aponta para isso. E o Roger Waters ele já foi chamado de muita coisa, né? Eu acho que ele já foi vaiado no Brasil e chamado de militante do PT. Ele já foi nos Estados Unidos, quando ele estava participando daquele evento contra o conflito na Ucrânia, né, contra o apoio da OTAN que prolonga o conflito na Ucrânia. Ele foi unido ao supremacismo branco, já que aquele protesto seria um ato de supremacistas brancos, e agora ele é acusado de antissemitismo. É uma figura que recebe bastante rótulo aí pelo mundo, né? Tá ali a foto do Roger Waters e trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: Roger Waters está sendo acusado de antissemitismo por críticas ao apartheid contra palestinos em Israel. Ele usou a expressão apartheid, ele usa a expressão apartheid para falar sobre o que os palestinos vivem em Israel. E não é nenhum absurdo. Tanto é que o próprio Congresso, o Parlamento da África do Sul, ele já se pronunciou sobre isso, criticando o Estado de Israel, rebaixando as relações entre a África do Sul e Israel, dizendo que o Mandela, ou seja, Parlamento da África do Sul, disse que o Mandela concordaria que o que acontece em Israel é um apartheid. Ou seja, não tem nada de absurdo na fala do Roger Waters e nada de antissemita. A menos que a gente também vá acusar a África do Sul e os políticos sul-africanos de antissemitismo. Continuo, tá? E isso aqui nem precisa ser dito, né? O ato do poder público de Frankfurt viola os princípios da liberdade de expressão do artista. E isso vindo da Alemanha, né? Isso vindo de um país membro da OTAN, que seria democracia, liberdade, pomba branca voando e assim por diante. Para ter uma ideia da demagogia, da hipocrisia que circula, né? A Alemanha jamais irá concordar com o fascismo. Pelo visto, a Alemanha só faz uma autocrítica do fascismo depois que os grupos fascistas já mataram uma porrada de gente, né? Depois que o Hitler foi destroçado na Segunda Guerra Mundial, sobretudo por causa da União Soviética, é que a Alemanha resolveu fazer autocrítica ao fascismo. Aí agora temos movimentos sionistas de extrema direita trucidando palestinos em Israel, e a Alemanha vai lá e passa um pano do tamanho do universo para os caras. Não sei se o negócio da Alemanha é evitar o fascismo, né? Tem toda essa ideia, a Alemanha jamais vai tolerar o fascismo. Sim, não vai tolerar aquele, né, com uma suástica, porque aquele lá já acabou, já está marcado, né? A coisa não vem do mesmo jeito. Aí, claro, faz todo um proselitismo de que agora está a favor da causa dos judeus. Nessa foto aí, né, duas figuras altamente execráveis, Ben-Gvir e o Smotrich, que são base do governo do Netanyahu, duas figuras da extrema-direita sionista, duas figuras ferozmente anti-palestinas, um perigo para a integridade dos palestinos. E eu trago aqui uma discussão sobre isso. 3 pontos que eu coloco ali. O primeiro deles é o seguinte: o Roger Waters já foi associado ao supremacismo branco por participar de atos contra a atuação da OTAN na guerra da Ucrânia. Então ele já foi basicamente encaixado do lado da Ku Klux Klan, tá? Segundo ponto que eu coloco ali: Israel usa a história do Holocausto de maneira instrumental e utiliza isso, né? Setores políticos de Israel utilizam essa questão do Holocausto de maneira instrumental, que é um escudo contra críticas. Tu pega o Smotrich e o Ben-Gvir, que são figuras que saíram do esgoto da política, falam coisas que são inimagináveis para o século XXI, e esses caras blindam-se com essa coisa de antissemitismo. Eu não posso criticar os caras porque eles são israelenses agora, eles podem fazer todo o barbarismo do mundo, mas se eu criticar eles eu sou um antissemita. Esse é o grande problema, né? É justamente aí que está a questão. E muita gente nem fala sobre isso, que é para não sofrer essa carga. E daí vai na rede, o cara já não quer se indispor, daí o cara já acaba meio que
não criticando o Estado de Israel para não ser chamado de antissemita, mas não tem nada de antissemitismo aqui. Ninguém está pregando nada contra os judeus. A gente está criticando a extrema-direita sionista, que, pela perspectiva contemporânea, é tão perigosa contra os palestinos como os nazistas eram para os judeus. É isso que está sendo discutido aqui. Terceiro ponto. A verdade é que Israel vem fazendo o mesmo que o nazismo em relação aos palestinos. Eu não tenho nenhum problema de falar isso aqui. Já falei milhões de vezes isso e vou continuar falando até morrer esse tipo de coisa. Não deixem nunca que alguém silencie vocês com essas bobagens aqui, né? Vai criticar uma coisa, mas isso é uma crítica antissemita. Não, isso não é uma crítica antissemita. O Estado de Israel pode e deve ser criticado quando comete atrocidades. Continuemos aqui, continuamos no assunto não, né? Vamos lá para o Indo-Pacífico, vamos falar um pouquinho sobre a questão da China, dos Estados Unidos, da questão de Taiwan. Coloco ali o seguinte título: os Estados Unidos estão semeando a guerra. Trago a seguinte matéria para vocês. Oficiais de inteligência dos Estados Unidos veem a China se preparando para uma luta que eles não querem lutar. E isso é uma coisa evidente, a China já falou várias vezes disso. A gente já discutiu aqui no canal várias vezes que não é do interesse da China um conflito contra Estados Unidos e a OTAN e Japão em Taiwan. Só que os Estados Unidos continuam pesando a mão nesse processo. Aí eu trago ali uma foto do Xi Jinping, foto meramente ilustrativa, líder político chinês, e trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: a China está buscando a reunificação pacífica e gradual com Taiwan. Esse é um ponto importante. A China não está buscando uma invasão, um domínio, coisa de cima para... Não, ela está tentando uma reunificação pacífica de Taiwan, que é o que eu tenho chamado aqui. Conquista de corações e mentes, que não é uma expressão minha, tá? Eu até estou pegando ela lá do período neocolonial, nem do contexto ali neocolonialista, nem deveria fazer isso, já que a China, inclusive, foi alvo do período neocolonialista. Mas ela está trabalhando nessa ideia aqui de conquistar politicamente, culturalmente, comercialmente Taiwan, sem invasão. A invasão tem um alto custo político, tem um alto custo militar, tem um alto custo econômico, e a China está tentando seguir outros meios. Taiwan é parte integrante da China, é território chinês, só que com autonomia administrativa, então é preciso ir com certo cuidado aí. Segundo ponto que eu coloco, a reunificação daria amplo destaque tecnológico para a China na produção de semicondutores, já que Taiwan domina essa produção de semicondutores, e é isso que preocupa os Estados Unidos, na verdade. A China, ela tornaria-se a base central da quarta revolução industrial. Vamos continuar aqui. Está aí a China, parte da China pintada de laranja, e está ali Taiwan pintado de verdinho. E eu trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: é o apoio militar constante dos Estados Unidos a Taiwan que está fazendo a China preparar-se para uma guerra que não quer lutar. É justamente isso que está... E são os próprios agentes da inteligência dos Estados Unidos que estão colocando essa questão. Segundo ponto, os mesmos setores da inteligência Yankee afirmam que é crescente a tensão e que o embate se dará em todas as esferas, da econômica à militar. E isso está visível para quem quiser enxergar. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos naturalizando um nível absurdo de tensão entre China e Estados Unidos. Já existe boicote, sanção em questão tecnológica dos Estados Unidos contra a China. Já existem várias ameaças dos Estados Unidos em questão de guerra e assim por diante. É cada vez um movimento mais brusco e isso pode, espero que não, mas pode desaguar num conflito direto. Tem a ver com a China isso, mas vamos falar do Oriente Médio na verdade. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do Irã e da Arábia Saudita novamente, trazer novos fatos aqui. Trago o seguinte título ali na caixinha preta: o Sul Global está construindo a paz, porque do Norte Global, digamos assim, né, da bolha da OTAN é que isso não virá. A bolha da OTAN oferece para o mundo o quê? Caos, desintegração de relações, bagunça, revolução colorida, né, ataques à soberania. Por quê? Porque está num processo de perda da hegemonia. Logo vai tentar bagunçar o mundo para tentar manter por um certo tempo a sua hegemonia que está afundando cada vez mais. Aí eu trago aí a matéria da Reuters.
A ONU vê um impulso renovado em direção à paz no Iêmen, estimulado por acordo entre a Arábia Saudita e Irã, que foi um importantíssimo acordo. Uma foto meramente ilustrativa dos grupos Houthi que atuam no Iêmen. O que o Iêmen vive é um drama humanitário de proporções gigantescas. Se eu não me engano, lá já morreu algo na casa de 400 mil pessoas. Já morreram em decorrência direta ou indireta desse conflito, por fome ou morta pelo próprio conflito. E fala-se pouco a respeito disso, né? Dentro do possível, eu sempre tento falar do Iêmen aqui. Trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: o movimento representou, esse movimento de reaproximação do Irã com a Arábia Saudita, movimento muito importante intermediado pela China, mas também intermediado pelo Iraque, também intermediado por Omã. O movimento representou um ataque ao projeto do caos da OTAN, pois foi um acordo do Sul Global intermediado pela China. Os Estados Unidos e os britânicos tiveram que engolir em seco, porque isso foi uma vitória diplomática chinesa. A China intermediou isso, claro, foi uma vitória gigantesca para o Irã e para a Arábia Saudita, que reduzem a tensão, isso é importante para o Oriente Médio. Mas o fato da China ter intermediado isso, cara, foi um golpe de mestre, entendeu? Até artigos lá do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, tiveram que admitir que sentiram o golpe. Segundo ponto que eu coloco é: o que resta às oligarquias anglo-yankees é semear o caos no sul global. Porque não, né? Perde a hegemonia, então vamos bagunçar o mundo para ver se a gente consegue manter o nosso algum nível de controle. Que é aquela coisa de governar a partir do caos. Trago aí uma imagem, um mapinha com o Irã pintado, com a Arábia Saudita pintada, com o Iêmen pintado e com o Omã, que intermediou também, ajudou a intermediar esse encontro, assim como está trabalhando firme para melhorar a situação do Iêmen, até pela proximidade. Pintei o Omã aí também para vocês, então só para espacializar a discussão. Trago 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: os sauditas e os grupos Houthi do Iêmen, que são grupos apoiados pelo Irã, mais politicamente do que militarmente, estão em negociação intermediada por Omã, que está fazendo um trabalho aí para tentar reduzir a tensão. Segundo ponto: um diálogo maior entre a Arábia Saudita e o Irã pode aliviar a tensão no Iêmen. É fundamental isso para a questão da paz mundial. Não só porque reduz a tensão no Oriente Médio, e também porque isso vai se reproduzindo em outros focos de tensão que a região tem. Trago um terceiro ponto. A OTAN explora a divisão xiitas-sunitas para tentar bagunçar, para tentar introjetar os seus interesses nos países. O Irã, maioria xiita, e a Arábia Saudita, um governo sunita. Esse diálogo é importante para a região, porque ele reduz esses pontos, essas portas, essas backdoors aí que a OTAN utiliza para bagunçar a região. Aí continuamos nesse assunto. Olhem que fato importante aqui. Crescimento soberano do Oriente Médio, faço uma pergunta, porque trago uma matéria da CNBC. A Arábia Saudita pode começar a investir no Irã muito rapidamente, diz o ministro das Finanças Mohammed Al-Jadaan, que é o ministro das Finanças da Arábia Saudita. Então é uma fala importante, está aí a foto do Mohammed Al-Jadaan, falando aí uma foto meramente ilustrativa. Tá? Trago 2 pontos aqui. O primeiro deles é o seguinte: a Arábia Saudita, me perdoem por ter colocado o S minúsculo ali, tem um projeto de modernização de sua economia pautado em relações internacionais pragmáticas. Vai dialogar com o Irã, vai dialogar com Israel, vai dialogar com os Estados Unidos, vai falar com a China, vai falar com a Rússia, desde que isso atenda aos seus interesses pragmáticos, econômicos, políticos, geopolíticos, estratégicos. Isso é típico do cenário multipolar. Por quê? Porque o que é multipolaridade? São os países fazendo as suas opções econômicas, políticas, de relações comerciais, baseados nos seus interesses, e não em alinhamentos que os compelem para isso. E é o que a Arábia Saudita está fazendo aí. Segundo ponto: a paz entre os países do Oriente Médio permite um crescimento soberano, sem intromissão, sem intervenção. Um Oriente Médio estabilizado, dono do seu próprio nariz, consegue construir uma política de integração regional. Isso é que é fundamental. Tem uma foto do líder político iraniano, né, para a gente trazer um representante do Irã também, e trago
Trago 3 ideias ali para a gente discutir. A primeira delas é a seguinte: mesmo com sanções e bloqueios, o Irã vem crescendo economicamente. Se eu não me engano, até em termos de PIB aí, eu vi alguns rankings, ultrapassou o Brasil. Eu posso estar enganado, mas eu vi alguns números nessa linha, o que é impressionante, porque o Irã é um país que sofre boicote e sanção econômica. Segundo ponto, o fim do isolamento do Irã, o fim do isolamento da projeção ao Irã, principal adversário de Israel no Oriente Médio. E isso, logicamente, que vai ser combatido por Israel. Israel vai trabalhar para tentar melar esse diálogo aí, tentando chamar a Arábia Saudita para dentro dos acordos de Abraão, tentando fazer com que os Estados Unidos pressionem contra essa aproximação, mas né, a gente está no nível aí de aproximação. Claro, não vamos imaginar também um mundo cor-de-rosa, que a Arábia Saudita e Irã vão reduzir toda a atenção, porque tem vários focos de tensão ali no Oriente Médio que envolvem os dois. Mas o avanço do diálogo é importante. Essa fala aqui do responsável pelo ministro, do ministro das Finanças da Arábia Saudita, ela é muito importante. Trago o terceiro ponto ali. A pacificação das relações entre Irã e Arábia Saudita deixa menos portas para as forças da OTAN instalarem um caos na região. É muito importante isso que está acontecendo. Agora eu fecho essa discussão de hoje, saio do Oriente Médio e vamos aterrissar aqui na América Central. Vamos falar um pouquinho sobre Honduras e sobre o caso da Xiomara Castro. Trago ali o seguinte título: Xiomara precisa evitar o que Zelaya sofreu. Zelaya é o marido dela, não é? Estou enganado? É o marido dela, né? O Zelaya. O Zelaya, como líder político de Honduras, ele venceu uma eleição com um discurso alinhado aos Estados Unidos, ao neoliberalismo. Quando subiu ao poder, o cara deu uma guinada soberana e popular. O que aconteceu aí, né? Ele foi alvo de um golpe político, foi arrancado do poder. E aí Honduras entrou numa espiral completa de bagunça política. Agora vem a Xiomara Castro, que é, eu posso estar enganado, mas é a esposa do Zelaya. Tá? Se eu estiver enganado, me digam, ó, Thiago, tá viajando, mas é a esposa do Zelaya, a Xiomara Castro, eu acho. Vem a Xiomara Castro e apresenta uma plataforma soberana. Olhem esse artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. Especialistas reagem. Honduras está estabelecendo relações com a China. O que Taiwan e os Estados Unidos devem fazer? Leiam um artigo, com aquele cuidado, porque trata-se de um artigo ligado à OTAN, mas leiam, tá? Por quê? Porque ele traz algumas ideias ali de como a OTAN está vendo isso. E é importante ter informações muito boas, mas claro, tudo ali tem aquele fio ideológico, aquela levadinha demagógica da OTAN, mas é uma discussão pelo prisma dos caras. Eu discordo, eu tenho uma posição anti-atlanticista, mas não é por isso que eu não vou beber daquela fonte para saber como está pensando o outro lado. Leiam. Trago 2 ideias aí. E foto da Xiomara Castro. Primeira ideia que eu trago é a seguinte: todas as conversas de Honduras com Taiwan passarão antes pela China a partir de agora, ou seja, reconhecimento total do princípio de uma só China. Taiwan é parte integrante do território chinês, mas com autonomia administrativa. Os próprios Estados Unidos concordaram em 1979 com o princípio de uma só China, que Honduras agora só está aceitando completamente. Segundo ponto, Honduras quer estreitar relações com Pequim, o que dispara o alerta nos Estados Unidos. Por quê? Porque a América Central, cara, é o que eles consideram o quintal, né, praticamente a parte de baixo do beirado da casa deles ali, né? Que os Estados Unidos consideram o seu quintal mais próximo. Na verdade, eles consideram o mundo uma espécie de playground deles, né? Mas a zona privativa seria a América Latina, cara, e a América Central, para eles, é algo sagrado. Basta ver o histórico de golpes políticos, ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, todo tipo de atrocidade que eles fizeram na América Central. Basta ver o nível de hostilidade com Cuba, que é ali tá debaixo dos bigodes dos caras e, como diz lá, né, o Humberto Gessinger, a ilha não se curva, né? 3 pontos aí. Então tá aí o mapinha com Honduras e coloco 3 pontos para discussão. A maioria, começa pelo primeiro ali. A maioria dos países que têm relações plenas com Taiwan está na América Central.
Por quê? Por pressão dos Estados Unidos, logicamente. Por isso que eu coloco ali, ó, América Central, que é tida pelos Yankees como seu quintal. Se não houvesse a influência Yankee, logicamente que os países da América Central não iriam reconhecer Taiwan. E detalhe, deve ter relações diretas com Taiwan, o que fere diretamente o princípio de uma só China. E tem uma coisa importante, o artigo cita o Paraguai como o possível próximo a romper com esse reconhecimento pleno de Taiwan. Então é preciso observar que o Paraguai está na alça da mira. Segundo ponto que eu trago, países da América Central viram a sua receita crescer exportando alimentos para a China. Tem interesse econômico, logicamente, por trás desse movimento de Honduras. E de outros países da América Central que estão flertando com a China também, mas isso é a própria multipolaridade. Os países seguindo o seu interesse pragmático. Terceiro ponto, a China irá investir na construção de uma hidrelétrica em Honduras, que isso coloca, e até o próprio artigo do Atlantic Council, que eu coloquei o título para vocês ali, né, anteriormente cita isso. Isso é a integração de Honduras à nova Rota da Seda. Lembram que ontem eu falei de El Salvador? Está do lado ali, El Salvador está do lado, flertando com, falei do Bukele, flertando com a China. Temos o caso da Nicarágua, que mais anti-Estados Unidos impossível, ou seja, tem Cuba. Temos uma situação bem interessante na América Central aí, né? Que é uma espécie de rebuliço no quintal Yankee. Não que eu reconheça como quintal Yankee, mas os caras têm um nível de influência ali enorme, né? Trago aqui então, eu trago nada, né? Aqui é o momento final do vídeo. Aquele é o momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu para quem gosta, pode, quer apoiar o canal financeiramente, pode apoiar através de boleto ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Tá aí o link do Apoia-se, o link não, tá o endereço, o link está na descrição aqui embaixo do vídeo, então pode botar esse endereço e ajudar por boleto ou cartão de crédito o canal. A segunda forma de apoio é o Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, que é a segunda forma de apoiar o canal. Tanto pelo Pix quanto pelo Apoia-se é uma ajuda solidária, ou seja, não estabeleço valor nenhum, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro no YouTube. O botão fica embaixo do vídeo e pode ajudar diretamente aqui. Aí tem faixas de valor, mas porque tem que colocar, tá? Mas eu coloco ali do 8 ao 80 literalmente. Dito isso, então, paro por aqui, agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui todos os dias fazendo esse trabalho. Vou parando por aqui e tchau para todo mundo.